Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler os versículos de 1 a 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-o os discípulos, a voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E a mesma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Lucas 9, versículos 28 a 36. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se alterou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Senhor, eis-nos aqui novamente diante de Ti. Queremos cada um de nós aqui nos assentar aos Teus pés, como Maria. Queremos receber as Tuas palavras de vida eterna, Senhor. Palavras humanas, palavras de sabedoria humana, para nada nos servirão. Senhor, nós queremos Te ouvir. Nós precisamos Te ouvir. Nesses dias, Senhor, de grande confusão, de grande agitação, de tantas dúvidas e tantas incertezas, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Revela, ó Pai, o Teu amado Filho. Sabemos que esse é o Teu desejo. Então, que o Teu Espírito possa ter liberdade de revelar o Teu Filho para nós e em nós. Nós Te pedimos, encomendando esta noite nas Tuas mãos,
no nome do nosso amado Senhor. Amém. Amém. Nós temos aqui estudado 7 eventos cruciais, importantes na vida do Senhor Jesus. Talvez os irmãos possam ficar confusos porque não há uma ordem clara de preletores, né? O irmão Mário, por exemplo, falou as últimas 3 sessões. Eu vou falar a sessão de hoje, amanhã, pela graça de Deus. Em seguida, o nosso irmão Luiz vai dar continuidade, vai falar 3 sessões também, né? Mas os irmãos podem estar tranquilos. Nós estamos percorrendo esses 7 eventos em ordem cronológica da vida do Senhor Jesus, né? Então nós começamos, depois das introduções devidas, nós começamos com a encarnação. Em seguida nós fomos para o batismo do Senhor Jesus. Em seguida nós tivemos 2 sessões sobre a tentação do Senhor Jesus, nosso irmão Mário. Hoje nós vamos um pouco mais adiante falar sobre a transfiguração. E amanhã pela manhã, pela graça de Deus, continuaremos na primeira sessão, falando sobre a transfiguração. Em seguida, nosso irmão Luiz irá trazer o tema da crucificação. Em 2 sessões. Em seguida, a ressurreição. E por fim, se o Senhor nos permitir chegar lá, eu vou falar sobre a ascensão do Senhor Jesus. E o nosso irmão Mário vai fazer a conclusão. Essa é a nossa sequência. Então estamos estudando esses 7 eventos tão importantes da pessoa do nosso Senhor. Através desses 7 eventos, por meio deles, nós queremos e pedimos ao Senhor por isso, receber uma visão viva e nova do nosso Senhor. Esses 7 eventos são tão importantes, mas eles não podem ser simplesmente doutrinas, informações, teologia. Eles têm que ir mais adiante, mais fundo, e nos revelar a beleza, a glória, a graça do nosso Senhor. Eles têm que impactar o nosso coração e nos cativar para Ele. Esse é o objetivo. E é para isso que nós estamos olhando a vida do nosso Senhor. Hoje, nós vamos começar a ver a transfiguração. Esse evento tão importante na vida do nosso Senhor. Há uma grande lacuna de tempo entre a tentação do Senhor, o batismo e a tentação, que são praticamente eventos que seguem um ao outro. Há uma grande lacuna entre a tentação e a transfiguração. Se nós formos olhar cronologicamente, entre a tentação e o início do ministério do Senhor e a transfiguração, se passam 3 anos. Então, aparentemente haveria aqui uma lacuna. 3 anos se passam até que esse evento acontece. Esses 3 anos, eles são os 3 anos de ministério do nosso Senhor. Nesses 3 anos, o Senhor Jesus pregou, ensinou, curou, libertou, principalmente na Galileia, ao redor do mar da Galileia, tendo a cidade de Cafarnaum como a sua base. Ele fez algumas incursões fora dali, a Jerusalém, a Judéia, mas essas incursões eram como que momentos mais breves seguidos do seu retorno para a Galileia. E assim aconteceu por 3 anos na vida do Senhor. Quando ocorre a transfiguração, nós temos um evento único na vida do Senhor, na sua vida terrena. Esse é o único momento na vida terrena do Senhor em que o véu que oculta a sua glória é erguido. E 3 discípulos foram chamados para contemplar
essa glória. E são eles que nos dão testemunho desse evento tão maravilhoso. O nosso Senhor, Ele tomou sobre si a forma de servo. Ele se vestiu, Ele encarnou, se vestiu de carne humana, como a nossa. E através dessa forma de servo, Ele velou a sua glória. A sua glória só pôde ser vista quando revelada àqueles que a Ele se achegavam. Como foi com Pedro. Pedro viu a sua glória, apesar de não vê-la manifesta. Mas ele discerniu quando ele confessou o Senhor. E disse, quando ele perguntou, quem vós dizeis que eu sou? E ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor imediatamente diz, bem-aventurado és, Simão. Isso não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Essa revelação é dada àqueles que se achegam ao Senhor, àqueles que o contemplam, aqueles cujo coração é despertado por Ele. E Pedro pôde perceber. Mas aqui no Monte da Transfiguração é diferente, porque a glória do Senhor, ela é explicitamente manifesta. O véu, por alguns momentos, é removido. Esse é um momento muito importante na vida do Senhor. Nós lemos lá em Lucas 9 sobre a transfiguração, nos versículos de 28 a 36. Mas logo em seguida, no versículo 51 do mesmo capítulo 9 de Lucas, Lucas 9, 51, logo em seguida dessa experiência da transfiguração, nós temos notícia de algo. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Desse momento em que ocorre a transfiguração, o Senhor manifesta uma mudança de atitude. Ele toma essa intrépida resolução. O original diz, ele se voltou decididamente no rumo de Jerusalém. O Senhor até ali tinha estado no seu ministério concentrado ali naquela região da Galileia. Ocasionalmente subia a Jerusalém para uma festa, festa da Páscoa, festa da dedicação, e voltava. Mas agora algo mudou. No seu semblante, há uma resolução intrépida: ir para Jerusalém. Nós vamos ver por quê. E daqui em diante, o Senhor inicia uma viagem de cerca de 6 meses, começando ali pela Galileia, depois entrando na Pérea, do outro lado do Jordão, descendo o Jordão até cruzar para a Judéia e subir pela última vez para Jerusalém. São 6 meses finais do ministério do nosso Senhor. Qual é o contexto da transfiguração? A primeira coisa que nós queremos olhar. Esse contexto, se nós olharmos lá em Mateus, no início do capítulo 17 nós temos a transfiguração. Mas no capítulo 16, a partir do versículo 13, nós vemos aquele episódio. O Senhor Jesus vai para os lados de Cesareia de Filipe. O Mário nos mostrou uns bons mapas hoje, né? Quem lembra ali do mapa de Israel, né? Galileia lá no norte, Samaria no meio, Judéia no sul, tá? Lá no norte, na Galileia, o mar da Galileia ocupa mais ou menos o centro, e ao norte se encontram os limites, aonde se passa,
né, para a Síria, para a Fenícia, para outros territórios não mais habitados pelos judeus. Quando o Senhor se retira para essa região, Cesareia de Filipe, ele está quase nos limites, ele está quase fora da Galileia, do território de Israel. Ele vai em busca de um lugar tranquilo com os seus discípulos. E lá ele faz aquela pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E finalmente, quem vós dizeis que eu sou? Pedro ali fez a sua grande confissão e disse que o Senhor era o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. O Senhor o elogiou, o chamou de bem-aventurado. O Senhor ressaltou o fato de que aquilo não foi algo que Pedro descobriu por si próprio, mas que Pedro havia recebido revelação. A mais importante das revelações, a respeito do próprio Senhor. Pedro falou das chaves do reino, dizendo a Pedro que ele, como alguém que havia tido tal revelação, também tinha nas suas mãos as chaves do reino. Por causa dessa confissão de Pedro, essa confissão tão importante, em que ele reconheceu que aquele Jesus com quem ele havia andado por 3 anos era o Messias prometido, o Cristo, o ungido de Deus, e mais ainda, o próprio Filho do Deus vivo. Por causa disso, o Senhor agora podia abrir novos assuntos. Seus discípulos partilhavam daquela confissão. E ele então pôde abrir o assunto da igreja. Sobre essa revelação da pessoa do Senhor, ele edificaria a sua igreja. E essa igreja tinha um destino glorioso. As portas do inferno, as portas do Hades, não prevaleceriam contra ela. O Senhor ali estava conquistando em Pedro uma pedra viva. E com muitas pedras que vivem, ele edificaria a sua igreja. E tem edificado ao longo desses séculos a sua igreja. Essa é uma revelação. Esse assunto só é aberto aqui, após Pedro fazer a sua confissão. Tão importante. O Senhor abre esse assunto. Mas o Senhor também traz, junto com esse assunto, que ele não havia mencionado antes, um assunto que poucas vezes ele havia falado e que agora ele vai ser mais enfático. Esse assunto é a cruz. E nós temos aqui, a partir do versículo 21, logo em seguida desses eventos todos. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Nós sabemos o que aconteceu. Para que a igreja fosse formada, a cruz seria necessária. Sem a cruz, não haveria igreja, não haveria corpo de Cristo. E o Senhor começa então a falar que ele teria que seguir para Jerusalém e ser crucificado. Pedro ficou escandalizado. Pedro não pôde suportar aquilo. Ele chamou o Senhor à parte. Como que dizendo assim: Senhor, vem cá, vem cá, vem cá comigo. E chamando ele à parte, começou a reprová-lo. Que história é essa?
Isso tem compaixão de ti, Senhor? Isso de modo nenhum vai te acontecer. Que papo é esse? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O Senhor precisa repreender a Pedro muito seriamente. O Senhor não repreende só a Pedro, repreende a Satanás que está por trás de Pedro. E deixa claro que Pedro estava sendo instrumento de Satanás. Ao fazer isso, o Senhor, no versículo 24, introduz outro aspecto do ensino da cruz. O Senhor diz assim: não somente eu vou ter que ir à cruz, eu terei que ir à cruz, mas se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Para que os propósitos de Deus sejam alcançados, para que a igreja seja estabelecida e edificada, não só a cruz do nosso Senhor é necessária, mas a nossa cruz também. Passaram-se 6 dias. Lucas 18, Mateus 16. Não há contradição. Mateus se refere aos dias entre a fala de Jesus e o início da subida do monte, né? Lucas fala dos dias todos. Passaram-se esses dias todos. Nós não temos registro do que foi falado, do que aconteceu nesses dias. Mas é possível que tenha ficado um clima pesaroso. Pedro, que havia sido tão elogiado, a sua declaração, a sua confissão foi exaltada porque realmente é uma confissão tão importante, tão fundamental, fruto de revelação divina. Mas em seguida, ele levou um tombo tão feio. Ele foi instrumento do inimigo. Ele foi repreendido publicamente, exposto. E o Senhor, em cima disso, acentua ainda a verdade da cruz, estendendo-a para os seus discípulos. Por causa disso, ocorre a transfiguração. O Senhor toma 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e leva esses discípulos a um alto monte. O Mário não quis entrar na polêmica de qual é o monte, né? Muitos autores falam que provavelmente é o Hermon. Eu creio que é o Hermon. Tem uma razão pessoal. Eu fiz a mesma viagem que o Mário mencionou a Israel, estávamos juntos, e nós visitamos a área do Monte Hermon. Circulamos ao redor, mas quando a gente está próximo do Monte Hermon, a gente não enxerga muita coisa. A gente enxerga algumas elevações, antenas de radar de Israel apontando para a Síria, né? Não se consegue ter uma ideia assim, e ainda estava meio nublado, nós não enxergamos o cume do Hermon. E aquilo ficou assim, como uma espécie, uma pequena frustração, né? A viagem maravilhosa, mas, né, uma pequena... E aí o ônibus se encaminhou em direção a Nazaré. E quando nós estávamos viajando, uma hora eu olhei a janela. E o céu tinha ficado aberto. E lá à distância, o Hermon apareceu. E o seu cume nevado. E sobre o Hermon havia uma nuvem branca.
E aquilo me chamou muito a atenção. Logo o ônibus fez umas curvas e se perdeu aquela visão. Mas aquilo ficou. E os irmãos que dizem que é o Hermon, o Monte da Transfiguração, falam de que não só estava perto, né, de Cesareia de Filipe, como também aquela nuvem que veio. Diz que esse é um fenômeno muito frequente no cume do Hermon. As nuvens vêm e as nuvens vão. Então talvez tenha sido esse monte, um monte muito elevado, aonde o Senhor levou os seus discípulos. Lucas nos diz que eles foram para orar. A finalidade foi oração. Talvez a jornada tenha demorado. Quando se fala que os discípulos estavam com sono pesado, provavelmente eles foram fazer uma vigília de oração. Era noite. E o Senhor estava orando. Enquanto ele orava, ele foi transformado, transfigurado. A palavra grega aqui é metamorfo. Houve uma metamorfose. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Moisés e Elias vieram das regiões celestiais para falar com o Senhor. O tema da conversa era a partida do Senhor, a saída dele, que deveria ocorrer em Jerusalém. Os discípulos que estavam orando com o Senhor, eu fico imaginando mais ou menos como o Getsêmani, né? Eles não entendiam muito o que estava acontecendo. Eles estavam cansados, era de noite, provavelmente subiram aquela montanha toda, meio sonolentos. Quando aquela luz apareceu e o Senhor começou a conversar com aqueles 2 visitantes celestiais, eles devem ter despertado. E eles começaram a ouvir. Pedro, o impetuoso, o homem da iniciativa, viu que os 2 visitantes celestiais estavam indo. E imediatamente tratou de preparar alguma gentileza para, quem sabe, convencer eles a ficarem. Façamos 3 tendas. É de se perguntar o que um visitante celestial vem fazer com tenda, né? O que precisa de tenda para passar a noite? Ele não sabia o que falar. E naquele momento, então, veio uma nuvem. Essa era uma nuvem diferente, uma nuvem luminosa. De noite, uma nuvem luminosa, que cobre. Aí eles interrompem a fala de Pedro. Dentro dessa nuvem vem a voz do Pai. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos então caem de bruços aterrados, mas eles são logo erguidos pelo Senhor. Eles olham então, e nada mais ficou naquele lugar senão o Senhor. Isso é a descrição da cena. Quando nós nos achegamos à palavra de Deus, irmãos, quanto mais ainda aos eventos da vida do nosso Senhor, nós devemos entrar na cena. Nós devemos contemplar não só a pessoa do Senhor, mas o que acontece ao redor. Imaginar os detalhes. Isso é muito precioso. E através dessas coisas, nós vamos conhecer o Senhor de uma forma nova e viva. Essa é a transfiguração. E eu gostaria de ver com os irmãos a transfiguração em 2 aspectos. Primeiro, o significado da transfiguração para o Senhor Jesus. E em seguida, o seu significado para os seus discípulos e para nós. A primeira parte nós vamos ver hoje, se o Senhor nos ajudar.
A segunda parte veremos amanhã na primeira sessão da manhã. Então, o significado da transfiguração para o Senhor Jesus. O Senhor subiu ao monte para orar. Ele tinha o hábito, e principalmente o Evangelho de Lucas nos fala dos hábitos que o Senhor tinha, de se retirar para orar. Lucas é impressionante, né? Os irmãos devem ter lido Lucas, né? Uma vez para essa conferência, né? Se nós lermos várias vezes, nós vamos notar. Tem uma parte de Lucas, antes da transfiguração até, em que nós vemos que o Senhor está sempre acompanhado de multidões. Tem sempre um monte de gente em cima do Senhor Jesus. Não é só quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue o tocou que ele estava cercado pela multidão. Sempre tinha gente junto com ele, atrás dele, andando com ele. Quando ele curou, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele vinha chegando na cidade de Naim. Se você prestar atenção ali, você vai ver. E diz que ele vinha chegando e uma multidão estava com ele. Quer dizer, havia gente que estava viajando com o Senhor Jesus, caminhando pela estrada com ele, uma multidão. Ele, os seus discípulos, alguns ao redor, mais uma multidão. E eu junto. E aí, quando saiu o cortejo fúnebre, saiu outra multidão. É curioso, porque na verdade duas multidões se encontraram, né? E ali o Senhor curou, o Senhor ressuscitou o filho da viúva. Mas o Senhor estava sempre cercado de gente que demandava a sua atenção, que demandavam curas, milagres, que queriam ouvi-lo. Por isso ele aprendeu a se apartar. Às vezes ele sumia e os discípulos iam atrás. Com o tempo os discípulos começaram a entender, a adivinhar quais eram os lugares que ele estava. Mas o Senhor se apartava. Subia montanhas porque era mais difícil das pessoas subirem até lá. Mas o Senhor tinha consciência da sua necessidade de estar com o Pai. Ele era um homem de oração. Na época, irmãos, era a multidão. Hoje tem outras coisas que nos demandam atenção. Muitas coisas. Filhos, trabalho, compromissos, redes sociais. Tantas coisas nos demandam. Nós temos que saber nos retirar, nos apartar, deixar essas coisas de lado. Aqui a gente pede para desligar o celular na reunião, mas às vezes nós precisamos sair de casa e deixar o celular em casa para estar com o Senhor. O Senhor subiu então ao monte, aqui, para orar, como era de costume. Aqui, nós provavelmente imaginamos que o Senhor, na sua comunhão com o Pai, intuiu que o momento da sua partida estava chegando. Quando Ele encarnou, Ele entrou neste mundo. Agora chega o momento dele sair desse mundo. Como será esta saída? Então ele sobe ao monte para estar com o Pai. Ele estava orando. E meus irmãos, certamente o Senhor não estava orando para ser transfigurado. Ele estava orando ao Pai para saber como seria a volta dele para o céu. Como ele deixaria essa terra? Ele já sabia como isso aconteceria, mas ele queria com maior clareza entender do Pai como isso iria acontecer. Quando isso iria acontecer? De que modo? Será que agora é o momento? Nesse momento, em que talvez ele até estivesse orando também pelos seus discípulos, que não compreendiam a cruz, que estavam talvez desanimados, com o fato de que o Senhor iria, em algum momento, para a cruz.
com o fato de que eles também teriam que viver uma vida tomando a sua cruz. Ele estava talvez orando também pelos seus discípulos. E nesse momento, meus irmãos, inconscientemente, enquanto ele orava, a glória da sua vida divina extravasou espontaneamente dele mesmo. Aquela glória se manifestou de forma reluzente, fulgurante. E ele foi transfigurado. Houve uma metamorfose. Lucas não usa a palavra metamorfose, que Mateus e Marcos usam. Lucas usa a palavra héteros, outro. Ele se tornou como outro, ele se alterou, seu rosto se alterou. É a descrição de um médico. Mateus nos diz que o seu rosto brilhava como o sol. Isso lembra a visão que João teve lá em Patmos, em Apocalipse 1,16. Que João, se volta para ver quem falava e ele vê um como filho de homem. E dentre a descrição que ele faz está lá: seu rosto brilhava como o sol. Mas lá o nosso Senhor já estava na glória. Aquela é a primeira manifestação dessa glória. Seu rosto brilhava como o sol. As suas vestes reluziam, porque o corpo do Senhor Jesus, tal como o rosto, ficou cheio de luz. Meus irmãos, essa glória não veio sobre ele. Essa glória saiu de dentro dele. Era a glória da sua própria pessoa se manifestando no seu corpo carnal, através das suas vestes. Ele foi transfigurado. O que é essa transfiguração? A transfiguração de Jesus foi a consumação da sua vida humana perfeita. A transfiguração do Senhor foi a consequência natural de tudo que precedeu esse evento na sua vida. Por 33 anos e meio, ele cresceu como homem. Por 33 anos, ele cresceu na manifestação do caráter divino. Até um ponto em que ele cresceu, a sua humanidade se identificou a tal ponto com o céu, que ele foi transfigurado. 12 anos de infância e adolescência perfeitos, até o bar mitzvah, até aquela primeira visita ao templo. Depois outros 18 perfeitos, como o carpinteiro de Nazaré. Então ele foi batizado, como nosso irmão Mário falou, e o céu se manifestou sobre esses 30 anos. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus Pai teve todo o prazer e satisfação nesse homem. Agora, mais 3 anos se passaram. 3 anos de ministério. E Jesus atinge o clímax, o ponto mais elevado da sua vida humana, no cume do Monte da Transfiguração. A sua vida foi testada, a sua vida foi provada e a sua vida foi aprovada. E por isso ela foi glorificada.
Essa é a consequência natural do perfeito desenvolvimento da vida humana, como planejado por Deus. Em Jesus de Nazaré, ocorre a perfeita concretização, diante do céu e diante dos homens, da intenção divina quanto ao processo da vida humana. Essa é uma frase do irmão Campbell Morgan. Lá em Gênesis 1:26, irmãos, nós vemos a Trindade planejando a criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O nosso Senhor nasceu em fraqueza e limitação, como qualquer um de nós. Cresceu diante de Deus e diante dos homens. Foi provado em todas as situações. Venceu continuamente todas as provas e cumpriu de forma obediente toda a vontade do Pai. Quando o teste se completou, quando as provas acabaram, Jesus, a vida humana perfeita de Jesus, passou à presença de Deus e à glória do céu. Não pelo caminho da morte dolorosa, mas pelo processo indolor e glorioso da transfiguração. Vocês percebem, irmãos? Ele viveu de forma perfeita. Como homem, sujeito às nossas limitações. Ele se esvaziou da sua glória, da sua autoridade ilimitada, da sua onisciência, da sua onipresença. Não se esvaziou da sua divindade, do seu caráter divino, da sua natureza divina. Mas ele se esvaziou de todos os privilégios e prerrogativas para ser como um de nós. E reconhecido em figura humana, como servo, ele venceu. E, portanto, quando a sua vida atinge a plenitude da sua maturidade humana, não há outra coisa a fazer senão ser transfigurado, ser glorificado. O nosso Senhor cresceu ao ponto de que Ele agora está completamente compatível com o céu, a sua humanidade. Como Deus, Ele sempre esteve no céu, mas agora Ele, limitado, levou a sua humanidade a uma compatibilidade perfeita com o céu. Que maravilha! A resposta do céu para isso é transfiguração. É algo natural. O Senhor está orando. E a glória extravasa da sua humanidade perfeita. Essa glória tem dois aspectos, meus irmãos. Tem um aspecto negativo e tem um aspecto positivo. No aspecto negativo, podemos dizer que nele não se achou nenhum pecado. No aspecto positivo, podemos dizer que nele se achou toda virtude. Por um lado, não há nenhum pecado, nenhuma mancha. Por outro lado, tudo nele é virtude, a sua humanidade é cheia de beleza, de santidade, de graça, de amor. O aspecto negativo. Contemplemos um pouco mais de perto. Como já vimos, Mário compartilhou da tentação. Ele foi tentado em toda a sua humanidade. 1 Tessalonicenses 5 nos fala que
Nós somos compostos por espírito, alma e corpo. O nosso Senhor Jesus, Ele foi testado corporalmente no seu desejo lícito e natural por alimento. Ali nós temos o corpo humano colocado em teste. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele não tinha natureza pecaminosa. Portanto, Ele não podia ser tentado como nós. Nós temos cobiças que se despertam da nossa natureza pecaminosa. Nós desejamos pecar. O Senhor Jesus não tinha desejo de pecar. No entanto, Ele tinha uma natureza humana real e verdadeira. E Ele foi tentado. Ele foi tentado a agir por conta própria e prover para um desejo lícito da sua natureza humana. Mas Ele venceu. Ele foi testado na sua alma. Quando lhe foi oferecido ser reconhecido ao saltar do templo e poder ser aceito por seu povo, evitando a cruz. Ele foi tentado quanto ao seu espírito, quando foi convidado a adorar o inimigo em troca dos reinos desse mundo. Ele foi tentado em todos os aspectos e ele venceu. E depois da tentação ele continuou vencendo. E venceu até aqui. Ele é o vencedor. Hebreus 5:8. O autor de Hebreus nos diz aqui: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O nosso Senhor aprendeu a obediência. Como pode ser isso? Como Deus pode aprender a obediência? Será que isso faz sentido? Como assim o Senhor aprendeu a obediência? Ele sempre foi Deus. Ele sempre viveu em harmonia, exercendo autoridade em harmonia, junto com o Pai e com o Espírito. Ele sempre viveu diante daquele trono, exercendo autoridade em harmonia com os 4 seres viventes, com os 24 anciãos, com os anjos, com todos aqueles habitantes do céu. Na Trindade só há autoridade, não há obediência. Nós fomos criados para obedecer. Ele teve que aprender, meus irmãos, algo que ele nunca fez: obedecer, se sujeitar. Ele era um com Deus, igual a Deus. Mas agora, ele terá que, como homem, aprender a se sujeitar a Deus. Por quê? Porque nós caímos. Nós devíamos obedecer. E nós nos tornamos desobedientes. E a vida de Adão é uma vida de rebeldia e desobediência. A vida de Adão, a natureza adâmica, ela é incapaz de obedecer. Porque nós não podemos obedecer. Ele se fez homem e aprendeu a obediência, para que nós pudéssemos receber uma vida obediente.
O inimigo sempre tentou fazer o Senhor agir por si mesmo. Pense bem. O Senhor viveu a eternidade exercendo a autoridade. Agora, Ele é um homem limitado e Ele tem que aprender a obedecer. Ele sabia que a vontade de Deus era a cruz. Mas esse é um preço muito alto. Às vezes nós pensamos, puxa vida, o inimigo ofereceu todos os reinos desse mundo. Mas isso não faz muito sentido. Não deve ter sido uma grande tentação para o Senhor. Ofereceu ele se jogar do templo, ser reconhecido. Qual era o caminho do reconhecimento? Era a cruz. Qual era o caminho de conquistar os reinos desse mundo? A cruz. Será que o nosso Senhor tinha medo da cruz? Não. Ele não tinha medo da cruz. Mas, meus irmãos, o custo da cruz é algo incalculável. O Deus Filho, eterno Deus, se esvaziou e foi reconhecido em figura humana. Mas agora diante dele está o grande desafio: realizar a nossa redenção. Como isso poderá ser feito? Tomando sobre si o pecado do mundo inteiro. Meus irmãos, nós às vezes não calculamos essas coisas. Para nós, certos pecados são horríveis. Mas a gente ouve isso toda hora. A gente parece que aprendeu a conviver com o pecado, com as barbaridades, com as depravações. Isso nos cerca toda hora. Tente ver uma série, ou algum filme, ou alguma coisa que não tenha depravação, que não tenha licenciosidade, que não tenha rebeldia. Isso nos cerca. E muitas vezes nós nos enchemos disso. Para nós é muito difícil ter um senso da pecaminosidade do pecado, se dá para falar assim. Mas imaginem o nosso Senhor, puro, santo, imaculado. E Ele sabe que vai cair sobre Ele a imundícia de todos nós. Mais ainda, Ele sabe que isso o levará a se separar do seu Pai por algum tempo. Dentre as várias coisas que ao tratar desses assuntos que nós estamos tratando, nós não podemos explicar, essa é uma das maiores. Ao longo da história da eternidade, se é que esse termo pode ser usado, a eternidade passada, a eternidade futura, a Trindade sempre foi uma só, em comunhão e harmonia. Mas houve um momento em que houve uma separação. E o Senhor sabia que isso teria que acontecer na cruz do Calvário. Meus irmãos, contemplem a cena do Getsêmani. O Getsêmani não é um dos nossos temas aqui. Uma outra ocasião talvez a gente possa tratar. Mas contemplem aquela cena e vejam o terror. O Senhor está aterrado. Ele está com medo da cruz? Não. Ele está aterrado com a separação do seu Pai.
Nós não podemos calcular o que é isso. Por isso, o inimigo quis sempre desviá-lo da cruz. O inimigo quis fazê-lo agir por conta própria. O inimigo quis levar o nosso Senhor a agir segundo a sua divindade e não segundo a sua perfeita humanidade, para que ele fosse desqualificado como o nosso Redentor. Mas ele venceu. Ele foi obediente. Ele aprendeu a obediência. E quando essa obediência se desenvolveu ao seu ponto máximo, a glória extravasou dele. Ele foi glorificado. O aspecto positivo. A vitória do Senhor não foi apenas negativa. Nele não apenas não houve qualquer pecado, qualquer mancha, mas nele houve toda a virtude. O caráter do Senhor foi um caráter humano perfeito. Nele não havia duplicidade. Nele não havia desconfiança, dúvida, incerteza, julgamento prévio, pressa, nada. O seu caráter era perfeito. O seu comportamento foi perfeito. E no Evangelho de João nós vemos as características desse varão perfeito. Eu só vou listar alguns versículos aqui, irmãos. O Evangelho de João nos mostra como ele vivia. Em João 5,19, nós vemos o Senhor Jesus dizer: o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. O inimigo sempre desejou que ele fizesse algo por conta própria. Pense bem, irmão. Se o Senhor agir por conta própria, Ele é Deus. O agir dele sempre vai estar de acordo com o agir do Pai. Mas como homem, ele se desqualificará. Mas aqui nós vemos que na sua vida terrena, o Filho nada pode fazer de si mesmo. E não fez. Ele fez somente aquilo que ele viu o Pai fazer. Ele estava em comunhão com o Pai. E aquilo que ele via o Pai fazendo, ele fazia. Isso não é passivo, não é negativo. É positivo. É uma comunhão que leva uma vida ativa, segundo aquilo que o Pai faz. João 5,36. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito. As obras que o Senhor fazia são as obras que o Pai confiou para Ele fazer. Não são suas próprias. João 7,6. Jesus fala aos seus irmãos: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. O tempo do Senhor Jesus não era algo que estava à sua disposição livremente, não. Estava nas mãos do Pai. Era regulado pelo Pai. E ele seguia o tempo do Pai. João 7,16. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. O Senhor ensinava aquilo que o Pai o havia ensinado. Ele não tinha o seu próprio ensino, mas o ensino do Pai. João 8,16. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, mas eu e aquele que me enviou. Os juízos do Senhor são perfeitos, porque não é Ele sozinho. Os seus juízos são estabelecidos junto com o Pai.
João 8, 28. Nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Falar, fazer, segundo o ensino do Pai. João 8, 29. Logo em seguida, ele diz que o Pai está sempre com ele. Por quê? Eu faço sempre o que lhe agrada. Não é para menos que o Senhor tenha dito: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele fazia sempre o que agradava ao Pai. João 8,38, eu falo das coisas que vi junto a meu Pai. O Filho do Homem viveu uma vida de perfeita obediência e em perfeita harmonia com o céu. Nele, no Filho do Homem, Jesus Cristo, o homem, se cumpre todo o propósito de Deus para o homem, para a vida humana. A transfiguração é o momento da consumação da vida do Senhor Jesus. A humanidade do Senhor alcançou o ideal planejado por Deus. Como resultado disso, o Pai interviu com a sua declaração: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pela segunda vez ele diz isso, mas agora ele adiciona: a ele ouvi. Ele foi glorificado. E o resultado disso é que agora havia um homem compatível com a glória no céu. Depois da criação do homem, lá em Gênesis 1, 4.000 anos se haviam passado e Deus não havia conquistado um homem segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Mas agora há um homem compatível com a glória do céu. Portanto, irmãos, nós vemos em Lucas 9, versículo 51, nós já lemos, e esse versículo é bastante importante. Lucas 9, 51 nos diz: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Mas agora, ao invés de pensarmos no semblante, que foi o que a gente enfatizou antes, pensemos na primeira parte. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu. O que é isso? Os dias se completaram para que ele fosse assunto ao céu. Isso quer dizer que na transfiguração, o Senhor já estava pronto para a sua ascensão. Do ponto de vista do homem que Deus desejava, do ponto de vista do propósito de Deus em relação ao caráter desse homem, a sua vida humana, ele alcançou a plenitude. Ele estava manifestando a plenitude da glória de Deus no seu corpo humano. Se completaram os dias em que ele devia ser assunto ao céu. Ele poderia ter subido nesse momento, junto com Moisés e Elias. Para a glória de Deus. Aqui a tradução de Darby diz: ao se completarem os dias em que ele deveria ser recebido nas alturas. E se ele subisse, irmãos? E se ele subisse? Ele estava pronto.
ele havia vencido. Mas havia um problema nisso. Se ele subisse, haveria um homem na glória. Mas apenas um. Somente um. Se ele subisse, ele seria o homem perfeito na glória. Mas nós estaríamos nos nossos pecados. Se ele subisse, ele seria a maior razão ainda para nós sermos condenados. Mas graças a Deus, que ele veio para nos remir, para nos salvar. E nesse momento em que a sua glória fica evidente, manifesta, nós passamos a outro momento da pessoa do Senhor na transfiguração. Primeiro nós vimos a humanidade glorificada na sua pessoa. E agora nós vamos ver a humanidade perfeita, oferecida em sacrifício. Ele não ficou lá. Ele desceu. Ele trocou as glórias daquele monte pelo monte do Calvário, para que nós fôssemos resgatados. O nosso Senhor atinge o momento máximo da sua vida humana. Agora, como homem glorificado, ele vai caminhar para derramar a sua vida na morte, por amor de nós. A sua morte seria inútil se ele não tivesse vivido uma vida perfeita. Nenhum de nós pode resgatar qualquer outro ser humano, porque a nossa vida não tem valor. Nós somos pecadores, transgressores. Nós não podemos remir ninguém. Mas Jesus, na transfiguração, completou a sua carreira terrena. Foi coroado com glória celestial. E agora, essa vida gloriosa será levada. Ele mesmo irá até a cruz do Calvário. Ele deixou a glória celestial quando veio em carne, na sua encarnação. Agora, meus irmãos, ele terá que deixar de novo a glória celestial para trás. O portal dos céus está aberto para ele. E ele pode subir. Mas ele volta as costas. E desce. Por amor de mim e de ti. Quão grande amor do nosso Senhor. A conversa de Moisés e Elias com o Senhor. Lucas diz que eles tratavam da sua partida. Só Lucas diz isso, né? Certamente Pedro, Tiago e João ouviram alguma coisa. Não sei quem acordou primeiro, pegou mais tempo da conversa. Mas eles tratavam juntos da partida do Senhor. E Lucas diz que deveria ocorrer em Jerusalém. Eles ouviram isso. A partida do Senhor não deveria ocorrer ali, naquele monte. Seria em Jerusalém. Nós não sabemos o que eles conversaram além desse tema geral.
Mas o nosso irmão Campbell Morgan, ele imagina uma possível fala de Elias e Moisés com o Senhor. E ele escreve assim, nesse livro, As Crises do Cristo. Tanto o céu como a terra, Moisés e Elias falando com o Senhor, tanto o céu como a terra aguardam por tua cruz. Se tu não passares do monte da transfiguração para o monte da crucificação, o céu ficará com um só habitante, pois nós mesmos, Senhor, somos daqueles que morreram na fé, esperando pelo nosso Redentor. Talvez tenha sido essa conversa. A terra precisava desse Redentor, mas o céu também olhava para a terra com expectativa. Certamente aqueles mesmos anjos que contemplaram o nascimento do Senhor, eles contemplavam esse maravilhoso momento. O Cordeiro de Deus está agora pronto para remir a humanidade. Nós damos graças a Deus que o nosso Senhor desceu do Monte da Transfiguração. Se Ele tivesse partido de lá, nós nem estaríamos aqui. Mas Ele desceu. E de novo em Lucas 9:51, nós podemos ler um pouquinho mais, até o versículo 53. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. O nosso Senhor tomou uma resolução no seu coração. E ele desceu aquele monte para caminhar até a cruz. Glórias ao nosso Deus por isso, por essa resolução tão preciosa. Lá em Jerusalém, a sua vida humana perfeita foi oferecida como sacrifício na cruz pelos nossos pecados. Lá naquela cruz, o Cordeiro de Deus nos redimiu das nossas transgressões. Os nossos pecados foram perdoados, foram apagados, uma vez para sempre. Pecados passados, presentes, futuros. Ele os tomou todos sobre si. Ele bebeu o cálice da maldição por inteiro, por amor de nós. Graças a Deus por isso, irmãos. Irmãos, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. O Filho de Deus pagou o preço das nossas transgressões. E nós estamos justificados, reconciliados com o Pai, por causa do seu sacrifício perfeito, que Ele realizou por nós, derramando a sua vida perfeita e glorificada na morte. Mas não foi apenas isso. Ele não deu apenas a sua vida na morte. Ele nos deu a sua vida em ressurreição. Ele nos deu vida, vida eterna, vida em abundância. A morte não pôde reter. Ele foi exaltado. E Ele derramou o Espírito Santo para que nós tivéssemos a sua vida em nós, vida
eterna. Agora nós temos o perdão dos pecados, a justificação. E nós temos vida, vida eterna. Não apenas uma vida que dura para sempre, irmãos. Uma vida que é a vida de Cristo em nós hoje. A sua vida vencedora. Que maravilha. Nós recebemos essa vida que venceu. Essa vida deve crescer em nós. Que nem ela cresceu no nosso Senhor. O destino dessa vida é glória. O destino dessa vida é um dia manifestar em plenitude a glória de Deus. Ele nos deu essa vida ao entregar a sua vida na cruz do Calvário. 2 Coríntios 3,15, segunda epístola aos Coríntios. Nós já lemos esse versículo aqui, mas vamos ler novamente. Não é 3,15, irmãos, desculpe. 3,18. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados. É o mesmo verbo de Mateus e Marcos, metamorfose. Como é que nós somos transformados? Contemplando a glória do nosso Senhor. Diante dele, a sua imagem é formada em nós. Meus irmãos, que o Senhor possa despertar os nossos corações, como nós precisamos hoje contemplá-lo. Principalmente para os jovens eu falo. Onde é que nós contemplamos o Senhor? Na sua palavra. Na sua palavra viva. Ah, meus irmãos, leiamos essa palavra. Meditemos nessa palavra. Memorizemos essa palavra. Estudemos essa palavra. Contemplemos a Ele nessa palavra. Permitamos que o Espírito Santo revele a nós a beleza do nosso Senhor. Contemplando a Ele, nós seremos transformados. Haverá uma metamorfose. A sua própria imagem será edificada nas nossas vidas pelo Espírito de Deus. Ele foi até a glória e desceu até o Calvário para que nós pudéssemos ser transformados à sua imagem e semelhança. Essa é a gloriosa transfiguração do nosso Senhor. Ainda tem mais para nós vermos aqui. Se o Senhor permitir, amanhã nós veremos. Vamos orar. Senhor amado, glorioso és Tu, grandioso és Tu. Tu vieste, te fizeste carne em uma humanidade arruinada, destruída. E Tu viveste uma vida cheia de glória. Tu aprendeste a obediência que nós deveríamos ter aprendido. Tu te sujeitaste como um de nós. Até aquele momento em que viveste de forma tão perfeita que foste glorificado pelo Pai. Obrigado, Senhor, por derramar Tua vida na morte. Obrigado, Senhor, por viver uma vida tão gloriosa
para poder derramá-la na morte por nós. Obrigado por ter aprendido a obediência. Obrigado pelo que tu sofreste, vivendo todos aqueles anos em meio a este mundo. Senhor, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos. Abre os nossos olhos para te contemplarmos nas tuas glórias, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor. Amém.